Salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E olha só, mais um review da coleção DC, os Novos 52. E aqui a gente tem o volume 2 do Flash, meus amigos. Mas primeiro, roda a vinheta. No último vídeo a gente comentou que essa HQ do Flash, também legais dos 952, voltou aquele básico, né, aquele basicão do Flash, trazendo aquelas aventuras mais básicas, aquele feijão com arroz básico do Flash, mas avançando numa dinâmica episódica, né? O Francis Manapul com aquela arte impressionista dele, criando vários elementos para revitalizar o Flash. E aqui na sequência a gente vai ver o Flash e a sua galeria de vilões, meus amigos. Exatamente. Vários personagens clássicos do Flash dando suas caras e sendo reformulados para essa nova era da DC Comics. O Francis Manapul, ele manda muito bem nos desenhos, porém, nesse arco, galera, eu senti uma diferença que cai um pouco o nível de roteiro dele. Nesses roteiros aqui, o Francis Manapul, ele dá umas escorregadelas, galera. Eu não achei tão interessante algumas transições de umas histórias para outra. A forma como ele encadeia que a cronologia dessa história acaba se tornando um pouco confuso. Apesar de essa história continua sendo aquele feijão com arroz básico, né? Trazendo o Flash histórias bem leves, mostrando ele realmente no seu início de carreira, até descobrindo alguns novos poderes, se conectando à força da aceleração, que foi na edição anterior. Mas assim, a forma como ele encadeia essas histórias acaba, sabe, quebra os ritmos nos momentos assim que acaba estragando um pouco algumas surpresas que poderiam ser colocadas de forma bem mais espalhadas na história. Mas não é nada, galera, isso daqui já é uma coisa mais pessoal, não é nada que desabone essa edição. Flash continua entregando boas histórias, né? Trazendo aquelas histórias em que o Flash está sempre no limite, sempre tendo que ser muito veloz de fato para resolver coisas a todo momento. Nessa edição, além da gente ler aqui a vingança que tem da galeria dos vilões de Flash contra o Flash e contra o Capitão Frio, a gente tem uma história paralela que vai desencadear na Guerra dos Gorilas, né? O arco lá que a galera fala que é muito bacana, que é representado pelo Gorilla Grodd. E galera, assim, não é nada assim sensacional, nada, nossa, que magnífico, mas entrega o que promete. Aventuras pitorescas, o roteiro do Francis Manapul, ele tenta empregar um ritmo bem frenético de aventura para casar com a questão mesmo dos poderes do Flash. Uma hora ele está na América Central resolvendo um problema, outra hora ele está lá em Keystone City, e tem um determinado momento que ele vai trabalhar num bar, ele está resolvendo questões de assassinatos. Às vezes assim fica um pouco confuso porque é muita informação, é literalmente Flash fazendo muita coisa ao mesmo tempo e acaba se tornando um pouco cansativo assim, para um tipo de leitura que eu costumo ver. Mas galera, assim, vendo a arte que o Francis Manapul coloca, até os próprios letreiros, o letramento dele, dos títulos, é uma coisa que ele faz de tudo para dar uma dinâmica, para casar mesmo com o estilo do Flash, galera. É um ponto muito importante nessa HQ, né, nessa fase dele. Apesar de todas essas questões que eu acho um pouco ruim, a história acaba tendo um todo, se amarrando tudo bonitinho e perfeitinho e criando um paralelo com essa Guerra dos Gorilas que vai acontecer, que vai ser na próxima edição dessa revista aqui. Claro, não podemos deixar de citar que o Flash está em começo de carreira. Alguns dos poderes dele estão se manifestando, alguns vilões vão ter uma nova roupagem do que nós costumávamos ver. A gente vai ter uma coisa que foi muito produtiva nessa fase, que agradou muito aos fãs, apesar de no começo eu não ter achado bem legal, mas vai se tornar uma coisa bem bacana, que é a amizade entre aspas, entre o Flash, né, e o Capitão Frio. Capitão Frio que mais pra frente, nas edições da Liga da Justiça, vai até se juntar ao elenco da Liga da Justiça lá, quando vai chegar a fase do Lex Luthor, galera. Então todas essas novas dinâmicas, né, em relação a alguns personagens, alguns vilões da galeria do Flash, estão sendo reformuladas aqui. Novas alianças, novas dinâmicas, assim como na HQ do Lanterna Verde, o Hal Jordan tá parceiro do Sinestro, a gente vai ter um Flash aqui parceiro do Capitão Frio. E o 952 foi feito para isso, testar novas dinâmicas, testar novos relacionamentos, né, para esses personagens que já tiveram tantos e tantos autores famosos, requisitados, já deram tantas e tantas visões, né, de como seria esses personagens tão queridos da DC. É isso, galera, esse é o nosso breve review aí que a gente fez do Flash do 952, lembrando que
a gente vai fazer aqui uma playlist especial cobrindo aqui essa fase 952 que está saindo nesses encadernadinhos maravilhosos, com preços maravilhosos. E fica a dica para você, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, deixar suas impressões, comentem com a gente, galera, comentem que a gente vai, tudo que a gente puder trazer dessa coleção, a gente vai colocar aqui no Quadrinhos na Rede. E no quadrinhômetro, vamos dar aqui nota 4, meu amigo, nota 4 aqui para o Francis Manapul na sua versão do Flash 952. E é isso aí, meus amigos, e valeu!